Fala pessoal, meu nome é Rafael Duarte, mais conhecido como DF Nutri, e nós estamos inaugurando o nosso primeiro episódio do Pumpcast, um podcast dedicado para falar sobre nutrição, sobre lesão no esporte, sobre esporte, fisiculturismo e outras modalidades, sobre a parte dos bastidores e, claro, das tretas, com muita leveza e muita verdade. Nós vamos tratar de todos esses assuntos com vocês aqui no nosso podcast. É isso aí, pessoal. Dr. Emílio aqui, sou ortopedista e médico do esporte e juntamente com o DF Nutri nós estaremos tratando de assuntos como, ele bem disse, lesões do esporte, dieta e, claro, vida saudável e algumas pitadinhas de mitos e verdades. Confiram. Pessoal, então, como eu havia dito, dentro do nosso podcast nós vamos abordar toda essa parte dietética, a parte mais teórica e prática que envolve os esportes de alto rendimento, aqui com o Dr. Emílio, especialista em lesão dentro do esporte, ortopedista, eu como nutricionista esportivo e também atleta de fisiculturismo, nós vamos abordar toda essa parte mais teórica e mais prática, discutir também sobre casos clínicos, para a gente tentar levar para vocês o máximo de conhecimento possível e esclarecer as diversas dúvidas que vocês possam ter aí ao longo da nossa jornada. E claro, novidades para vocês, como por exemplo, nossos convidados aqui do nicho fitness, ou seja, cada um dentro do seu lifestyle, seja fisiculturismo, jiu-jitsu, vôlei, basquete, entre outros esportes. E claro, gerando a conexão com ele para que você saiba o que cada um tem a dizer exatamente sobre a sua modalidade. Bom, então, pessoal, como eu havia dito, meu nome é Rafael Duarte. Aqui na cidade de Montes Claros eu sou conhecido como DF Nutri. Eu sou nutricionista, sou formado em nutrição e especialista em nutrição esportiva e hipertrofia pela Uniguaçu, tá? Também sou formado em educação física, apesar de não exercer essa parte mais prática, Porém, eu achei interessante conjugar esses dois cursos, porque querendo ou não, hoje em dia as pessoas elas procuram por um pacote mais completo. Então, eu resolvi fazer essa segunda graduação justamente para conseguir abraçar um número maior de pessoas, certo? Há mais ou menos 3 anos atrás, eu tomei a decisão de entrar para o mundo do fisiculturismo, competitivo mesmo, graças ao meu treinador, inclusive mandar um abraço para o Luiz Felipe Lopes aí, porque sem ele eu não conseguiria ter chegado no pódio, literalmente. Eu fui vencedor da categoria Men's Physique, peguei 2 top 1, um overall, disputei também pela Classic Physique, também peguei um top 2, E eu acredito que sem essa experiência de palco, eu não conseguiria trabalhar de forma tão específica com os clientes que me procuram justamente para fazer esse tipo de trabalho, Com a minha própria pós-graduação já descreve nutrição esportiva e hipertrofia, seria justo, eu ter realmente um pouco de know-how dentro dessa área que eu me propus a trabalhar. Todo mundo começa de baixo. Dentro do fisiculturismo não foi diferente para mim. Eu lembro que eu comecei a treinar ali por volta dos 15 anos de idade. Nessa época, suplemento era uma coisa literalmente de rico mesmo, sabe? Eram pouquíssimas marcas no mercado, não existia tanta diversidade e quem suplementava nessa época realmente tinha um poder aquisitivo muito grande e também carecia muito de informação nessa época, Personal naquela época, a gente está falando aí, gente, de 15, 18 anos atrás. Hoje eu tenho 32 anos, eu comecei a treinar com 15, Estava fazendo 15 anos. E naquela época eu tinha pouquíssima informação, treinava de qualquer jeito. Tanto é que eu comecei a realmente ter resultado depois dos 24 anos, que foi quando eu conheci meu treinador e eu já estava na metade da faculdade, Depois que eu comecei a ter uma base teórica, depois que eu formei, depois que eu viajei para seminários, para eventos como o Arnold Classic, como o Arnold Classic, como a Expo Nutrition, fiz cursos extensivos, com nomes aí com pessoas muito renomadas no mercado fitness. Eu comecei a abrir minha mente e realmente trabalhar com uma abordagem um pouco mais direcionada. E aí sim eu consegui ter resultados, tanto no meu físico, quanto também nos meus clientes. Rafa, quando você começou, como é que foi, cara? Você morava em Montes Claros? Onde é que era que você morava? Difícil. Na realidade, eu não tinha
noção do que eu viria me tornar naquela época, né? Eu era um moleque, tinha 15 anos de idade. Aqui em Montes Claros tinha pouquíssimas academias, loja de suplemento era algo muito raro, e eu realmente comecei a ter resultado depois da minha maioridade, né? Eu passei a ter contato com suplementação com mais ou menos 20 anos de idade, que foi quando eu conheci a Profit aqui em Montes Claros. Bacana. Né? Que é uma loja de suplementos muito consolidada, de um grande renome aqui, não só em Montes Claros, mas no norte de Minas, como um todo. E não só pela parte de suplementação. A Profit ela consegue trazer para o público aqui de Montes Claros grandes nomes do fisiculturismo. Então foi aí que eu comecei a ter acesso a informação de qualidade, ter acesso a pessoas realmente do nicho, né, como Bruno Santos, atleta Bruno Santos, o Kaique Pro, o Maradona, diversos eventos que a Profit proporcionava para a cidade de Montes Claros, eu sempre tive presente. Então, é importante quando você se propõe a trabalhar com uma determinada área, que você se envolva com as pessoas de influência dessa área. E foi aí que as coisas começaram a fluir. Rafa, e família? Me conta aí, como é que foi pai, mãe, irmãos, namorada? Como é que foi sua trajetória em relação à questão de família? Conta pra gente. O Emílio, no início, eu acredito que todo mundo que começa realmente a treinar, a modificar o corpo, passa por um certo preconceito. E não foi diferente comigo não, cara. Minha mãe era... Vixe, ela batia o martelo, tá feio, você tá deformando seu corpo. Eu acho que... Tá bom, meu filho, já tá bom. Já tá bom. Eu acho que a opinião que mais pesava sempre foi a dela. Os meus amigos era aquela coisa, não, tá grande, eu também quero, vinha treinar comigo e tal. Então, assim, a opinião que eu sempre considerava mais era da minha mãe, mas até certo ponto, porque era algo que eu gostava de fazer, entendeu? E querendo ou não, a gente não malha só por estética. A estética, ela é consequência, né? Consequência de bons hábitos, consequência de um lifestyle, de um estilo de vida saudável, né? E com isso você vai criando aquela rotina e chega um momento que o resultado ele se consolida no seu físico. Bacana. E seu pai te apoiava no treino? Me conta aí. Sim, meu pai sempre me apoiou. Ele era professor, cara. Ele gostava muito dessa parte teórica, ele é professor de Química e Biologia. Bacana. Então, assim, ele era um cara muito, muito firmeza, ele sempre me apoiou nos projetos de vida que eu desenvolvia. Entendi. Você falou que é filho único, né? Eu sou filho único. Bacana. E você se inspirava em alguém? Seja amigo próximo, algum outro atleta que você queira falar pra gente? Rapaz, naquela época não existia mal celular, né? Então, assim, foi um pouco antes da época do Orkut, se eu não me engano. Não me recordo quando é que o Orkut foi criado, mas não existia rede social, não existia Instagram, não existia Facebook. Então, assim, não tinha esse disparo de informação que a gente tem quando a gente abre o feed do... Mas você tá novo, eu sou da época do Atari. Quantos anos você tem, amigo? Quantos anos você tem? Eu vou fazer 39. Ah, Não, cara, tô indo pra 39, corpinho de 25 e cabeça de 8 anos de idade, irmão. É isso. Longevidade, acima de tudo. Mentalidade de 8 anos de idade. Sim. Tá bacana pra caramba. É bem, né? Com certeza. Não? Com certeza. Minha esposa que agradece. Mas e você, Emílio? Quando é que você começou nessa parte de treinamento? Você sempre gostou? Cara, o esporte sempre esteve na minha vida pela figura da minha mãe. Né? Ela fez o antigo normal superior, ela dava aula, praticava esporte e, assim como filho de todo brasileiro, fui instituído a jogar futebol. Depois eu passei para o basquete, para o vôlei, sendo campeão regional, né, e até campeão estudantil nessas modalidades, inclusive o handball. E a musculação entrou na minha vida um pouco mais velho, né? Então, antigamente eu fazia a musculação como complemento do meu esporte. Hoje a musculação é meu esporte, certo? Então, o esporte, de um modo geral, ele sempre esteve inserido na minha vida. Não foi algo aleatório, avulso na parte da minha vida, não. Entendi. Eu também pratiquei várias modalidades até chegar na musculação. Bacana. Só que futebol nunca foi uma delas. Eu acho que foi por isso que eu sofri tanto para desenvolver panturrilha. Meu irmão, vou te falar, viu? Difícil demais desenvolver isso. Eu acho que a galera que
jogou futebol na infância, posso estar enganado, porque tem parte de genética nisso demais, Sim. mas é batata, cara. A maioria dos meus amigos, de 10 que jogaram, 9 tem a panturrilha. Panturrilha é batata mesmo. É batata, é batata. E depois, para desenvolver isso só com musculação, é difícil, não é fácil. Ó, eu vou pegar esse gancho que você tá colocando aí e dar uma dica para você que quer ter uma panturrilha grande. Compre uma bicicleta cargueira, aquela que tem um bagageiro na frente, um bagageiro atrás. Né? Sem marcha. Não, mas não existe algo mais. Ela tem um disquinho que é mais ou menos o tamanho desse copo aqui, ó, da tampa desse copo. Então, assim, ela é um disquinho que você vai pedalar 20 vezes para andar 1 metro. Então, assim, é impossível você não forçar a musculatura das pernas, principalmente a panturrilha, certo? Uma outra dica, sempre tá pedalando na ponta dos pés, que você ativa ainda mais a musculatura, que foi o meu caso. Eu fui office boy há uns anos atrás, e o meu transporte, além de ser a minha bicicleta, no meu trabalho eu me locomovia em uma cargueira ou aquela antiga Monarch, que tinha um bagageiro atrás. Sim. Então, eu acredito, e eu coloco além do fator genético, como você bem citou, o meu treinamento forçado, trabalhista, laboral, que era me locomover numa bicicleta cargueira. Show de bola. Então aí, fica a dica aí. Não adianta treinar panturrilha um dia na semana, não. É a vida inteira. O que a gente vê é estudos mostrando que o treino da panturrilha, sendo diário, priorizando fazer centro, e claro, com alongamentos seriados, né? Eles têm um desenvolvimento muito grande na musculatura da panturrilha. Tem um trabalho, se não me engano, de 2019 que mostrou justamente isso. O alongamento após uma série de panturrilha. Mostrou um aumento significativo da hipertrofia da musculatura. Ô, Emílio, bacana demais essa história de vida sua. Então quer dizer que você já foi office boy e antes de ser médico e tudo mais? Cara, eu tenho uma longa história laboral, né? Eu já vendi colchão, já fui caixa de supermercado, já fui garçom de boteco, fui office boy, fui técnico em enfermagem, eu tenho formação em técnico em enfermagem, fui zootecnista, tenho formação em zootecnia, e depois ingressei na enfermagem, medicina e segui para ortopedia, trauma esportivo e medicina E esportiva. sua família sempre te apoiou nessa jornada? Ixi, minha mãe, principalmente, você tá doido, né? E ela, para criar 3 meninos ali, sozinha, foi porrada. São 3 irmãos? Eu sou o mais velho de 2 moças. Entendi. E em relação a treinamento, sua mãe, ela... O que ela achava? Porque a minha meio que condenava, né? Minha mãe, ela sempre me incentivou. Quem mais bate muito, principalmente de peso e proporção corporal, é minha avó. E Né? Ela falou, tá bom, já chega, diminui um pouquinho. Eu falei, não, vó, a hora que eu chegar aos 100 quilos, eu paro. Ela, não, mas já tá bom. Ô, vó, mas eu sou natural e tal. Então, tá tranquilo. é algo que a minha família sempre esteve presente em tudo, sabe? Tanto que hoje o meu maior sonho, ele já foi realizado, que é minha mãe não passar aperto. Hoje eu posso suar o sol que for, eu posso ficar à noite sem dormir, o plantão que for, horas e horas trabalhando, semana, mês. Meu objetivo é que minha mãe não passe aperto. Entendeu? Então, assim, como filho mais velho, eu vi o sacrifício que ela teve durante toda a trajetória de criação de 3 filhos, mesmo com certas ajudas, demandava muito mais dela, fisicamente, psicologicamente, o nosso sustento, do que qualquer outra coisa. Então, assim, hoje, se você me perguntar, Emílio, você tem um sonho? Não tenho mais, eu só tenho metas. Né? Meu sonho realmente foi minha mãe não passar aperto, então Bacana, né? Emocionante, é isso mesmo. Emílio, bacana demais sua história de vida. E você falou um pouco sobre metas, que você hoje não tem mais sonhos, seus sonhos já foram realizados, né? Mas você falou que tem metas. Me fala um pouco dessas metas, né? E se você também, isso já é uma curiosidade, você tem meta de ser pai? Metas profissionais, né? Eu tenho alguns que já estão sendo implementadas, alguns livros, alguns artigos científicos. Na área do business, né? Eu tenho meu evento, que é o Golden Life, em que eu levo atletas, palestrantes de renome nacional e internacional
para palestrar, então já é um evento que já está bem solidificado. E da parte familiar, a pergunta sobre, né, é engraçado que nós estamos grávidos, minha esposa e eu estamos gestando uma criança, né? E é um desafio, porque eu não tive um parâmetro, eu não tive uma figura masculina em si, não tive um pai que direcionasse alguns ensinamentos, alguns exemplos, né? Tive meu avô, que foi uma figura masculina para mim, assim como meus tios, que me deram vários exemplos. Coloco também meus patrões em vários empregos que eu tive, então eu sou o resultado de vários pedacinhos desses vídeos, né? Exatamente. Só que como eu não tive uma figura masculina presente e direcionada, então eu não tive um parâmetro. Então é um desafio maior ainda eu criar esse parâmetro para uma criança. Sim. Certo? Então assim, sendo homem ou mulher, né, sendo uma menina ou um rapaz, eu vou ter que me ressignificar. Com certeza. Certo? Então assim, mesmo que isso ainda é algo que vai ser mais para frente, é longo prazo, não tem uma receita, né? Sim. Mas já girou uma chavinha aqui da maturidade, da preocupação, do medo. Então, eu já estou trabalhando isso aqui dentro para saber como que eu vou lidar com essa nova fase da vida. Situação. Mas com certeza vai dar certo. Já deu, cara. Tudo certo, amém. Deus abençoe. Amém. Emílio, você citou o seu evento, Golden Life, né? Recentemente eu vi que vocês viajaram para o Arnold Classic. Sim. Como é que foi a feira, cara? Vocês conseguiram fazer um network bacana? Conseguiu desenvolver algum tipo de repente, um contrato, um projeto com pessoas de renome ali? Sim, o objetivo da nossa presença no Arte Sul América era justamente fazermos conexões que direcionasse mais ainda esse projeto. Então nós conseguimos parcerias, direcionamentos para engrandecer ainda mais o nosso projeto, que é o podcast, sabe? É interessante como que vocês aí de casa verão as parcerias que estarão mais solidificadas à medida que cada episódio passa e cada convidado que nós vamos trazer mediante essas conexões. Então, fiquem ligados, acompanhem a gente, siga a gente nas redes sociais, inclusive nas nossas plataformas, ok? Que vocês saberão um pouco mais das novidades que a gente vai trazer para vocês mesmos. Show de bola. Pessoal, nós temos um quadro, certo? Esse quadro chama Bate-Volta, um ping-pong. 7 perguntas e respostas rápidas, em que a gente direciona isso para o nosso convidado. E hoje nós vamos fazer isso com o Rafael, certo? Me fala aí um atleta que você tem inspiração e que você mais gosta. Que eu tenho inspiração e que eu mais gosto? Cara, com certeza, vamos lá, Kaique Pro. Bacana. Hoje, uma suplementação. Creatina. Com certeza, pra sempre. Bacana, eu concordo pra caramba aí. No mundo fitness e maromba aí, o que você mais te irrita? O que mais me irrita? Hipocrisia. Hipocrisia me irrita muito, porque hoje em dia é o seguinte, todo mundo quer ter, mas quase ninguém quer fazer. E todo mundo fica pagando de, eu não faço isso porque eu tenho medo de fazer tal coisa, mas quer o resultado da pessoa que faz, né? Toma determinado tipo de recurso ergogênico, mas não fala que toma. Você entende? Entendi. Então, assim, hipocrisia pra mim é o que mais... E se hoje você não fosse nutricionista, qual carreira você acha que você seguiria aí? Cara, eu acho que eu seria treinador. Gosto bastante da área, sabe? Eu trabalharia com algum tipo de profissão que me permite prestar consultoria. Eu gosto muito de trabalhar em casa, home office, sabe? Então eu acho que eu trabalharia como treinador, trabalharia como coach, né? Nesse sentido, eu gosto muito da minha área. Legal, bacana. Vou te fazer uma pergunta incisiva. Qual que foi o maior erro da sua carreira? Cara, se eu falar casamento, amanhã eu não vivo, né? Mas assim, eu acredito que o maior erro, ou os maiores erros, é meu temperamento. Eu acredito que eu segurar o meu ímpeto, a vontade de querer fazer algo que seja muito bom e eu vou querer fazer um regaço, às vezes eu tenho que segurar um pouco essa questão, sabe? Então assim, tanto pro bom e para o ruim,
Às vezes meu temperamento, eu exagero na minha atitude porque eu quero me dar sempre o meu melhor. Entendi. Se você tivesse que escolher um suplemento para você utilizar para o resto da sua vida, só um, qual suplemento seria? A creatina também. A creatina ela aumenta muito nossa moeda de troca, né? Sim. O ATP aí ajuda demais. Então, assim, a gente, com a molécula de fosfato gerando energia para a gente. Não precisa de mais nada. Eu indico, inclusive, para todo mundo, tá? Adolescente, adulto jovem, adulto de meia idade, idoso. A creatina, na minha opinião, é o suplemento que todos deveriam ter. Inclusive as pessoas que não praticam atividade física. Todo de dúvida. Tem trabalho geral mostrando que melhora a cognição do indivíduo. Entendeu? Creatina é um coringa. E pra você, o que mais te irrita no mundo fitness? Aqueles animais sem cauda não guardar o peso. Eu chego na academia, tá lá, ou então um outro ponto que me irrita bastante é a pessoa não saber revezar o aparelho. Ah, mas isso não existe pra mim, não. Não, eu já treinei na academia que eu tava lá com 100 quilos, no agachamento livre, chegou o ser humano, tirou os aparelhos, fez o agachamento só com a barra e saiu. E não colocou o peso? Aí quando eu coloquei meu peso de volta, fiz minha série, ele chegou, a hora que ele colocou a mão, peraí, você vai fazer o quê? Não, eu vou fazer minha série. Eu falei, não vai fazer não. Você vai procurar outro aparelho, porque você não colocou o peso de volta, você nem perguntou se poderia revezar o aparelho comigo. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses dois pontos são os que mais me irritam na academia. Certo? O indivíduo não guardar o peso e não saber revezar o aparelho. Um aparelho bem revezado, reveza uns 6 caras. Reveza. Tá? Se eu olhar qualquer academia que tem cara que sabe treinar, atleta, ou seja, pessoas que já têm um lifestyle bem no cerne da pessoa, ele sabe revezar, 6 caras revezam tranquilo. Sim, cada um no descanso do outro. Sem sombra de dúvida. Sim. Se você estimar aí que cada um tem um descanso de 30 segundos, são 2 minutos e meio. Entendeu? Então, mais o seu de 30 segundos dá 3 minutos, é tempo suficiente. Entendeu? Verdade. Então, aprender a revezar aparelho e guardar os pesos é fundamental. Sem sombra de dúvida. É igual acender e apagar a luz. Feijãozinho com arroz. Aprendam. E a última pergunta, se você não fosse ortopedista, o que você seria? Boa pergunta, nunca pensei nisso não. Eu acredito que eu seria bombeiro. Você já passou por zootecnista? Já passou por enfermagem? Você seria bombeiro? Eu me identifico muito com as forças militares como um geral, sabe? Exército, polícia militar, bombeiros. Então, assim, eu acredito que para o meu perfil, o bombeiro, o corpo de bombeiro me encaixaria melhor, né? Seria uma atividade física, atlética, e eu salvaria vidas. Sim. Então, eu acredito que no contexto atual, se eu não fosse escolher ortopedia, se eu não pudesse ser médico, eu optaria por ser bombeiro. Emílio, pergunta polêmica para você. Em relação a essa geração de profissionais da saúde no geral, o que você tem a dizer em relação a esses novos profissionais que estão saindo da faculdade e ingressando no mercado de trabalho? Certo. Eu já venho lecionando, já tem alguns anos já, e eu fui, pela necessidade mesmo da profissão, tendo que buscar meios, alguns caminhos para interagir com os alunos, certo? E eu, tanto para melhorar minha oratória, como para gerar recursos mnemônicos para que eles aprendessem assim como eu tive que fazer para mim, eu acredito que direcionar o conhecimento é muito difícil, certo? E a dedicação tanto do professor para com o aluno e do aluno para com ele mesmo precisa ser sinérgico, certo? A minha preocupação muito é em relação aos fundamentos da medicina. Eu não fui professor de outras áreas, somente da medicina, em algumas da ortopedia, porém a minha preocupação são os fundamentos, certo? Anatomia, farmacologia, semiologia, a tratativa com o paciente. Então, são algumas preocupações que eu tenho com a grade básica e a dedicação do acadêmico. É claro que é individual e isso não é determinante para o seu futuro, porém,
a média de como você faz os seus estudos durante a sua graduação é proporcionalmente, e a probabilidade de você manter essa média é maior quando você se formar, certo? Então, o perfil e o que você direciona para você pode sim repercutir lá na frente. Claro, o network, conexão, um professor que vai fazer o diferencial na sua vida, que é o que eu indico para todo aluno. Chega num professor, posso acompanhar o senhor aqui? Professor, posso entrar na cirurgia com o senhor aqui? Professor, eu posso ficar 6 meses aqui só vendo o senhor atender? Por quê? Porque é isso que vai ser um diferencial na sua carreira. Outra, professor, me indica para um outro serviço, me orienta numa residência, ou o senhor tem o telefone do professor fulano de tal que pode me dar um outro direcionamento. É isso que vai direcionar a sua carreira. E claro, a sua postura, o seu posicionamento, tanto em sala de aula, quanto no consultório, quanto em bloco cirúrgico. Então, tudo isso é a soma do que você espera ter o resultado final, que é a satisfação do seu paciente, do seu aluno e o sucesso em sua carreira, claro. Então, de forma resumida, você está realmente seguro de que essa nova geração vai ser de profissionais realmente competentes? A competência ela é relativa, certo? O que a gente pode direcionar em relação à questão de competência? Por exemplo, o fato de eu direcionar para você uma linha de raciocínio que você compreenda, eu estou sendo competente. Se eu consigo te atender e gerar o resultado para você, atleta, em questão de uma dor, eu estou sendo competente. Então é muito difícil direcionar a competência de uma geração baseada em uma visão geral. Eu consigo direcionar a parte unitária. Olha, João, a probabilidade dele ser competente é maior por esse fator aqui, que ele está mantendo o treinamento dele em dia. Olha, Maria tem uma probabilidade menor de ser competente porque a quantidade de tempo que ela se dedica a um determinado propósito é menor do que o de João, entendeu? A questão aqui são levas diferentes. Na minha época tinha um direcionamento mais analógico, hoje é um direcionamento mais digital, certo? Então a gente não consegue definir isso daí. O que aí vai definir? Tempo, certo? É só o decorrer dos anos aí vai saber se essa leva que está formando agora e que vai formar nos próximos anos terá a competência ou não. Eu acredito que seja algo mais individual. Tanto que eu tenho alunos que são, nossa senhora, são excelentes. São os alunos que fazem parte da liga, certo? Porque são alunos diferenciados que querem um aprendizado além da grade básica. Em relação a esteroides anabolizantes e a sua relação com infarto agudo do miocárdio. O que você tem a dizer sobre o que você tem a dizer sobre os casos que estão acontecendo de forma até recorrente, né? Nos últimos meses, nos últimos anos aí, principalmente no meio dos atletas. Você acha que tem algum tipo de relação? É o esteroide? Ou é a parte de estimulante? Ou é tudo? Certo. Dá sua opinião aí pra gente. Levantou 3 pontos que a gente tem que olhar de forma isolada. Primeiro, o ser atleta. Ser atleta não é ser um indivíduo normal. Por exemplo, eu tenho o lifestyle da musculação, certo? Eu sigo dieta, eu busco treinar, eu busco direcionar meu horário de descanso, eu me hidrato bastante, certo? Então, eu não sou um atleta, apesar de ter um bom condicionamento físico, ok? Atleta não é um indivíduo normal. Ponto. As adaptações fisiológicas, e no nosso caso, as adaptações miocárdicas, pela miocardiopatia hipertrófica do atleta, que é fisiológica, a adaptação pela demanda funcional, que é elevadíssima, isso é esperado. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu tenho um Cristiano Ronaldo, eu tenho o Bitelo, que é um atleta de alto rendimento, se eu tenho qualquer outro atleta que, mesmo que não seja de força, que tem uma demanda funcional elevada, ele terá suas adaptações fisiológicas de acordo, certo? Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o uso do esteroide anabolizante, ele é direcionado para
atletas, no nosso caso, do fisiculturismo. Há alguns atletas que utilizam o esteroide de maneira ilegal ou inadequada? Sim. Atletas que são credenciados a federações, futebol, vôlei, basquete, MMA, entre outras federações olímpicas, né? O COI mesmo é contra o uso de esteroides anabolizantes, que é o Comitê Olímpico Internacional. Então, existe a possibilidade de atletas utilizarem o esteroide anabolizante, ok? Então, o fisiculturismo, como não existe essa proibição, o atleta, sim, ele faz uso de 1, 2, 3, até 5 drogas, e cada blend e associação que ele faz é um risco maior de aumento e adaptação fisiológica à droga. Porque se eu pegar uma droga, um fármaco, uma medicação licenciada pela Anvisa, ela vai ter seu pró e seu contra. Se eu pegar um anti-inflamatório, ele vai diminuir a ação da COX, diminuir dor, ter a ação sistêmica anti-inflamatória, porém, tem uma ativação gástrica e tem uma repercussão também renal. E, claro, vai ter a metabolização hepática. Ou seja, vai ter o pró e vai ter o contra. Sim. A diferença entre o veneno e o remédio, muitas vezes a dosagem e até mesmo a associação. Certo? O outro ponto é a associação entre esteroides anabolizantes e infarto agudo do miocárdio. A gente tem visto que, primeiro, o acesso a mídias. Então, a gente tem um acesso muito maior à informação hoje que a gente tinha antigamente. O segundo ponto é que, sim, tem trabalhos mostrando que as adaptações miocárdicas têm um direcionamento com o uso de esteroides anabolizantes. Principalmente a torção do coração. Porque o coração, antigamente, a gente achava que o coração simplesmente batia. Mas as análises de estudo científico mostram que o coração, além de bater, ele torce no próprio eixo. Certo? Chama de strain. Por isso que o exame necessário para fazer essa avaliação e esse acompanhamento é o eco-strain. Certo? Que é o que a gente solicita habitualmente para atletas, principalmente atletas que fazem uso de esteroides anabolizantes com mais de uma droga e o uso suprafisiológico. O uso suprafisiológico é quando o indivíduo ele não precisa utilizar, pois o testículo dele produz a quantidade de testosterona suficiente para o organismo dele, de acordo com a sua carga genética, seu estilo de vida, e ele vai utilizar a droga para aumentar a performance, beleza? Diferente da reposição, que é o indivíduo com um hipogonadismo, seja ele primário ou secundário, e ele precisa fazer a reposição para colocar o nível de testosterona dele dentro do limiar esperado, de 300 a 900 nanogramas, beleza? Perfeito. Então, essa adaptação da miocárdia hipertrófica concêntrica no atleta usuário de esteroide anabolizante gera perda dessa torção do coração, além de atividades fabelares, que é quando o coração, ao invés dele contrair e torcer, a atividade dele, principalmente distal, na região apical, que é o ápice do coração, ele fica somente fazendo ondulações, ele não faz o batimento e a torção dele. Isso prejudica a pós-carga, que é quando o coração joga o sangue para fora do coração, certo? Então, prejudicando o batimento e o fluxo cardiopulmonar, prejudica o fluxo cardiocorporal, ou seja, o coração joga menos sangue para o corpo e o fluxo do coração para o pulmão diminui também, ou seja, o coração ele tem que se esforçar ainda mais para jogar mais sangue num corpo que só aumenta de tamanho e aumenta de peso, certo? Então, esse esforço muito intenso, uma hora a máquina dá um tilt, para. É a mesma coisa de você acelerar um Fusca a 300 km por hora, sempre na primeira marcha, certo? Uma hora o motor funde, entendeu? Então a gente precisa o quê? Fazer o acompanhamento, fazer o direcionamento e sempre o alerta. Como eu falei, atleta não é um ser humano normal, certo? Então a gente tem que fazer o quê? Olha, vem cá, João, a gente vai fazer seu acompanhamento aqui, vamos fazer a calorimetria indireta, nós vamos fazer uma hemisferometria, nós vamos fazer um ecocardiograma com strain, para fazer toda a avaliação, nós vamos fazer toda a avaliação laboratorial, certo?
Outra, você está sentindo algum sintoma precordial, alguma dor no peito? Sim ou não? Você está tendo alguma dificuldade na hora de você executar ou o seu cardio ou o seu treino de fisiculturismo, seu treino resistido? O tempo de intervalo entre uma série e outra está aumentando, porque você está se sentindo mais cansado? A apneia do sono, que aumenta o fator de risco. Você está tendo a apneia do sono, você está roncando mais? Então, há vários critérios que a gente precisa avaliar, direcionar e, claro, alertar o atleta, ok? Hoje se fala muito de longevidade no esporte. Então, todo atleta, que é o que a gente indica e direciona, é fazer o acompanhamento desde antes do uso de esteroide, tá? Lembrar que o esteroide ali, ele vai fazer um ajuste e um direcionamento para o seu resultado. Mas treino, dieta, sono, juntamente com descanso, não somente sono, certo? E o tempo é o que vai gerar o seu resultado, ok? O esteroide vai potencializar o seu resultado dentro da sua qualificação, que é atleta, não indivíduo normal. Pessoal, agora a gente vai para o nosso próximo quadro, chamado de Mitos e Verdades. A nossa voz especial vai fazer a chamada aí pra gente. Creatina dá retenção? Faz cair o cabelo? Creatina dá retenção. Intracelular. Isso. Nada de edema extracelular. É uma coisa totalmente diferente. A retenção que a creatina dá é uma retenção extremamente favorável para que os processos bioquímicos do nosso corpo, dos nossos tecidos, funcionem de acordo. Então favorece todas as nossas vias bioquímicas. Não tenham medo de retenção provocada pela creatina. Suplementem. Tadalafila melhora a vasodilatação? Mito ou verdade? Verdade. Ela é um vasodilatador. A droga ela foi criada para o tratamento de pacientes com disfunção erétil. Então, o objetivo é fazer essa vasodilatação. Porém, ela tem uma ação sistêmica que muitos indivíduos utilizam para treinar, porque com vaso dilatado, ou seja, o vaso dessa grossura, ele aumenta o seu diâmetro, então corre mais sangue, aumenta o influxo de oxigênio, assim como de nutrientes para o músculo. Então, por isso que ele é utilizado para o treino em atletas. Dieta flexível funciona para todo mundo? Mito ou verdade? Mito, mito, mito. Uai. Na biologia, tudo que você tem ali é como para todo mundo, pode duvidar, tá? Então, dieta flexível, para quem não conhece, é basicamente aquela dieta onde você não tem necessariamente um planejamento a se seguir, tá? Você tem uma liberdade até exacerbada de poder comer o que você bem entende no momento que você quer. Então não funciona para todo mundo. Pode ser que funcione para alguns indivíduos, sim, mas geralmente esses indivíduos são pessoas mais disciplinadas, que têm um histórico de atividade física, um histórico de, em relação à alimentação, muito bom, tá? Se você pega um indivíduo que é obeso, que tem um histórico de obesidade, tanto na família quanto na infância, né? Ou na maior parte da sua vida, e joga uma dieta flexível para essa pessoa emagrecer, você está enchendo essa pessoa de ilusão, tá? Então, dieta tem que ser planejada e tem que ser seguida. Não caiam nessa besteira de, eu vou fazer dieta flexível porque... Fazer booking eterno. Isso é besteira, tá? Jejum intermitente funciona para hipertrofia? Mito ou verdade? Cara, verdade. Pode funcionar, tá? Porque qual que é o conceito de jejum intermitente? É você trabalhar com um gap, né? Com um período onde você não se alimenta, tá? Um período do seu dia, que pode ser um período de 6 horas, de 10 horas. Geralmente o jejum intermitente, ele é feito durante o momento em que você está dormindo, né? Então pode ser sim que funcione para indivíduos que estão buscando hipertrofia, mas depende do nível, né, desse indivíduo. Se for um cara que tem, 100 quilos, né, 10% de percentual de gordura, dificilmente ele vai conseguir hipertrofiar de forma expressiva, tá? Fazendo jejum intermitente. Por quê? Porque a via anabólica, a via da mTOR, ela é estimulada principalmente na presença de insulina. E a insulina ela está presente na corrente sanguínea, ela é secretada na presença de alimento. Então fica difícil você ativar uma via anabólica, né, fazendo jejum intermitente. Então é mais fácil você hipertrofiar, entendam isso, é mais fácil você hipertrofiar quando o balanço nitrogenado é positivo, quando você se alimenta mais, do que quando você passa, mesmo que seja 6, 7, 8 horas
em inanição, né? Sem alimentar. Então é mais fácil hipertrofiar em um período onde você se alimenta mais do que com o jejum intermitente. Mas pode funcionar sim. É claro, né? É uma estratégia. É uma estratégia, depende de todo o contexto. Eu fiz jejum intermitente num pré, vamos dizer assim, numa fase em que eu estava na dieta restritiva, eu não me adaptei. Sim, eu também. Eu achei extremamente estressante. Eu preferi o quê? Comer várias vezes uma menor porção, mantive o meu gasto calórico o mesmo e mantive a minha ingesta calórica mais restritiva. Ou seja, na soma do dia, eu comia menos do que eu gastava. Perfeito. Acabou. Sem passar aquela fome aguda. Sim. Aquela fome pontual. A hora que eu sentia mais fome, água. Pronto. Gelatina diet. Doutor Emílio César, é natural? Mito ou verdade? É fake news? Fake Mary! Cara, sou natural, velho. Apesar de não parecer, eu realmente sou natural. Nunca hormonizei. Eu tenho projeto para hormonizar mais pra frente, mas eu não hormonizei ainda não. Tem interesse em ficar grandão, Emílio? Cara, maior do que eu já sou? É. Mais condicionado, vibrado, né? É um projetinho. Primeiro tem uns cabeçudinhos aí, né? É. Depois que a prole estiver bem definida, eu pretendo se harmonizar. Tudo dentro do planejamento. Eu quero fazer uma restrição calórica num período aí para deixar meu receptor bem alerta, vamos colocar assim. Depois instituir dentro de uma programação, tabelinha, planilha, entendeu? E saber qual droga que vai ter melhor efeito para mim ou não. Show de bola. Entendeu? Que é aquilo que você falou. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Entendeu? O seu treino hoje de peito, ombro, costa, perna, provavelmente não é o mesmo treino que é o meu. Ele é meu. Exatamente. Você, depois de 10 anos treinando sua vida, você fez o quê? Você se adaptou àquele treino. Você mantém o quê? Os treinos e os exercícios que melhoram a sua performance, que você sabe que tem efeito. Sim. Eu faço a mesma coisa. E respeitando minhas limitações. Sem Você sombra sabe de que eu tenho, né? Então, É isso. Rafael Duarte, no palco do Arnold Classic, mito ou verdade? porra, que porrada, Aí hein? é porrada, né? É porrada. Não posso dizer não, mas é uma responsa muito grande. Porque ali são as cabeças, não só do Brasil, né? Mas do mundo. A galera vai brigar ali. Ano passado eu até peguei colocação, né, na NPC. Eu poderia ir no Arnold, mas não tem como brigar. E eu gosto de ir, pelo menos eu penso assim, né? Faz sentido para mim ir num campeonato para competir. Sim. Estar competitivo. Você vai dar o seu melhor, Né? Tem que chegar lá para brigar. Top 1, top 2, top 3, no mínimo. Sair de lá com medalha top 4, me desculpem os top 4, também sou, né? Mas eu acho que devido ao recurso que você gasta, ao desgaste que você passa, porque é muito desgastante, você literalmente joga a sua saúde no lixo, a gente sabe claro, disso, né? Então, devido a isso, eu acredito que pode ser que em algum momento sim, mas vai demorar muito, tá? E pra se ter uma ideia, chegar no top 10 de uma Arnold Não, ou de uma Olímpia a gente na América Latina é muito difícil. está falando na nata. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Pumpcast. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês que investiram um pouco do tempo de vocês aí assistindo o nosso episódio. Espero que nós tenhamos conseguido entregar um pouco de conteúdo para todos vocês que estão acompanhando, tá? Gostaria de agradecer o nosso querido Emílio aqui. Vamos estar mais vezes com vocês e podem ter certeza que na próxima vez que nós aparecermos aí na telinha de vocês, vamos estar com convidados de peso aqui do nosso lado. Show de bola? É isso aí, pessoal. Agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, certo? Agradecer nosso patrocinador, a Profit, ok? E agradecer, claro, a todos vocês, telespectadores, que aguardamos no próximo episódio, beleza? Segue nosso perfil, tanto o do DF Nutri quanto o meu, o do nosso podcast Pumpcast, e aguardamos vocês no próximo episódio. E da Profit também. É isso aí. Valeu! Tamo junto. Valeu!